Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte, EMATE, escritório regional aqui desta cidade, esteve realizando um mutirão de cadastramento destinado ao homem do campo. O assistente técnico, o extensionista Ney Dantas Pontual Moura, ele detalhou a nossa reportagem o objetivo específico sobre o detalhamento deste cadastro realizado através de mutirão aqui em nossa cidade. Nós hoje, a EMATE, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio Grande do Norte, está hoje aqui em Serra Negra do Norte com o objetivo de fazer um mutirão para que aqueles agricultores que estão em busca da emissão do CAF nos procure hoje em Serra Negra para que a gente possa fazer a emissão desse documento ou tirar dúvidas com relação à documentação necessária. Para quem não entende o que é o CAF, o que é que significa? O CAF é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Esse documento é um documento que dá direito àquela família de que ela possa procurar se enquadrar e participar dos programas do governo federal. Seria, no caso, um exemplo seria projetos no Banco do Nordeste, que é investimentos, né? São programas como o PA, são programas como o Garantia Safra. Então, todos esses programas do governo precisam desse documento para que eles tenham acesso a essa política pública. O Garantia Safra já está sendo efetuado aqui no município? O Garantia Safra, nós temos informações de que, a partir desse mês, está sendo feito os pagamentos de acordo com o número do NIS. O produtor, o agricultor rural, com relação a esse mutirão, até prazo para legalizar essa situação, vai até quando? Olha, o Regional de Caicó, na pessoa de Ozenaldo Santos, que é hoje o diretor, nós temos essa preocupação, já que o município não dispõe de um técnico no local, a gente está nos disponibilizando de vir aqui para fazer esse mutirão, para que os agricultores que estão com o seu documento vencido possam acessar as políticas públicas. O horário de atendimento? Nós estamos aqui, eu acredito que até 2 horas da tarde. Eu queria agradecer, né, e se você tiver alguma coisa a acrescentar com essa pasta que você assume aqui, fique à vontade. Bem, a gente aqui agradece na sua pessoa, agradece a gentileza, a preocupação de vir aqui levar informação para os agricultores, e nós estamos aqui à disposição. Nós vamos estar aqui hoje, mas vamos vir outras vezes, né? E acredito que o mais rápido possível virá um técnico para permanecer aqui no município. Para concluir, o que é que o agricultor precisa trazer de documento? Pronto. Para a emissão do CAF, nós precisamos da identidade, do CPF, do comprovante de residência, do sítio que ele trabalha. Se ele é proprietário, ele traz a escritura pública. Se ele é comodatário, ele busca o sindicato, faz esse documento, reconhece a assinatura no cartório, precisa do CAR da propriedade, precisa do NIS, QNIS, e um detalhe: se a família tiver jovens de 16 anos a mais, precisa trazer a documentação deles também para que seja inserido no CAF da família. Com relação ao pagamento do benefício do programa Garantia Safra,
referente ao ciclo agrícola 2024-2025 começou a ser liberado conforme informação da Coordenação Geral do Programa vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. A previsão de pagamento é destinada aos municípios que conseguiu comprovar perdas significativas na produção agrícola provocadas por eventos climáticos adversos, como, por exemplo, estiagem prolongada ou excesso hídrico durante o período de cultivo. A forma de pagamento atenda os requisitos estabelecidos pelo Programa Federal conforme calendário oficial do número final do NIS. E a Câmara de Vereadores desta cidade aprovou o projeto de lei de autoria da bancada de vereadores de situação, Estênio Gomes de Araújo, do PV, Heraldo Alves de Araújo, do PT, Francisco Inácio Neto, do PV, e José Roberto Garcia de Araújo, do PT, instituindo o ramal do trecho que interliga os municípios de Jardim de Piranha à Serra Negra do Norte, referente à doutora Manuel Torres, que seja denominado em nome do ex-vereador e presidente do Legislativo serranegrense, Paulo Pereira de Brito. O projeto de lei visa, assim, atender justa homenagem póstuma ao ex-presidente serranegrense Paulo Brito, que dedicou expressiva parcela de sua vida pública ao desenvolvimento e bem-estar da população serranegrense. Com aprovação no plenário da Câmara, a matéria segue agora ao Executivo para a sanção ou não do prefeito municipal Acácio Santos de Brito. O ramal da doutora Manuel Torre entre os municípios de Serra Negra do Norte e Jardim de Piranha, se for sancionado a lei, passará a ser denominado Paulo Pereira de Brito. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagina só o cenário de perder uma colheita inteira por causa de uma seca implacável. Nossa, é desesperador só de pensar. Pois é, são semanas de suor, de preparação da terra, dinheiro investido, e aí tudo evapora sobre o sol. E o instinto humano, historicamente falando, é sempre olhar para o céu em busca de alguma salvação, né? Ou alguma resposta. Exatamente. Mas a realidade moderna é bem diferente. A salvação para essa catástrofe não cai das nuvens. Definitivamente não. Ela depende de um detalhe, tipo, incrivelmente terreno e muito burocrático. Sabe o quê? O último dígito de um número chamado NIS. Sim, o número de identificação social lá num gigantesco banco de dados federal. É. E é essa interseção meio surreal entre a força bruta da natureza e a frieza dos códigos governamentais que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje. E o que torna esse cruzamento tão vital para quem nos ouve entender é que isso não está acontecendo numa simulação teórica. É no chão de terra mesmo. Com certeza. E as fontes que temos para a análise de hoje são fascinantes, justamente por serem hiperlocais, né? Muito. A gente está baseando essa imersão num relatório de briefing regional bem detalhado e num despacho em áudio. Aquele gravado direto da rua, né? Isso, pelo repórter Donald Nazário Serra. E o relógio lá marca o dia 26 de março de 2026. O cenário é o município de Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Exato. E o que esses documentos oferecem pra gente é uma janela privilegiada, sabe? Para entender como as engrenagens da burocracia, os extremos climáticos e a memória política operam na prática. Bom, e o ponto de partida dessa engrenagem toda é de uma clareza absoluta nos documentos. Sim, tem um primeiro passo inegociável. Antes de plantar a primeira semente, o trabalhador rural tem uma barreira invisível para cruzar. Ele precisa existir para o Estado. Se a assinatura não tiver no papel certo, o agricultor é essencialmente um fantasma para o sistema público. E o áudio do repórter Donaldo Nazário Serra coloca a gente bem no meio de um esforço monumental para combater essa invisibilidade. É um verdadeiro mutirão, né? Pois é, um mutirão organizado pelo escritório regional da Emater. Que fica em Caicó, mas montou uma base de operações ali mesmo, em Serra Negra do Norte. E para quem acompanha o setor,
Bom lembrar que Emater é o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. É a espinha dorsal do apoio ao homem do campo. Sem dúvida. E esse mutirão, que foi liderado pelo diretor regional Ozenaldo Santos e executado na linha de frente pelo extensionista Ney Dantas Pontual Moura, não é um evento qualquer. Não é festa, né? Não, de jeito nenhum. É uma operação de resgate administrativo. O briefing aponta um gargalo estrutural muito sério lá. A falta de um técnico residente. Exatamente. O município está sem um técnico no momento. E pensa bem, num escritório corporativo, a ausência de um funcionário atrasa algumas planilhas, certo? Sim, o pessoal se vira. Mas na agricultura familiar, a ausência do técnico significa que os documentos vitais das famílias começam a vencer. Cortando logo o cordão umbilical com os recursos do Estado. É uma corrida contra o tempo, de fato. E a expectativa é que um técnico fixo seja designado o mais rápido possível para lá. E o foco principal dessa força-tarefa liderada pelo Ney Dantas era a emissão e a renovação de um documento com uma sigla muito específica. O famoso CAF. Isso, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Lendo sobre o peso desse documento nas fontes, fica bem claro que o CAF atua como uma espécie de passaporte VIP. Um passaporte vitalício, quase. Só que, ironicamente, ele não serve para dar acesso às salas de luxo em aeroportos, né? Quem dera fosse tão glamuroso. Pois é. Ele é o que permite ao agricultor continuar vivendo e produzindo na própria terra. É o acesso à sobrevivência mesmo. É o que destranca a porta da economia formal. Os documentos detalham que é através do CAF que o produtor consegue acessar financiamentos. Linhas de crédito pelo Banco do Nordeste, por exemplo. Isso, sem esse cadastro, não tem crédito para comprar uma bomba d'água, para consertar uma cerca ou adquirir sementes melhores. Fica tudo travado. E além disso, o CAF é a porta de entrada para o PAA. O Programa de Aquisição de Alimentos. E o PAA muda completamente o jogo, né? Muda mesmo, porque o Estado passa a atuar como o comprador garantido daquela produção local. Injetando dinheiro direto lá na base da pirâmide. Mas, bom, como todo passaporte, a emissão exige passar por uma fronteira pesada de exigências. E é aqui que a nossa análise esbarra num verdadeiro labirinto documental. Uma papelada que não acaba mais. Para quem nos ouve e tenta visualizar, vamos pensar no peso dessa exigência. O briefing lista o que é necessário para conseguir esse bendito CAF. E não é só chegar num guichê com a identidade na mão. Quem dera. A lista começa com RG, CPF, NIS e o CNIS, além do comprovante de residência rural. E olha que o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o registro de toda a vida contributiva da pessoa. Caramba, para alguém que passou a vida inteira com as mãos na terra, muitas vezes na informalidade, reunir esse rastro de dados já é um desafio colossal. É muito complicado. E a lista se aprofunda de um jeito vertiginoso quando chegamos na comprovação da posse da terra. Que é outro ponto nevrálgico, né? Muito. O sistema exige a escritura pública para quem é proprietário. Mas a gente sabe que a realidade fundiária no interior é bem mais complexa. Totalmente. Muitos agricultores trabalham em terras que foram cedibas ou emprestadas, e aí, nesses casos, a burocracia exige um documento de comodato. E não é só um acordo de boca ou um papel assinado ali na mesa da cozinha, certo? Não mesmo. O documento precisa ser feito através do sindicato e ter a firma devidamente reconhecida em cartório. Ou seja, exige deslocamento, custos e tempo que a pessoa deveria estar na lavoura. E tem mais, tem a exigência ambiental. O famoso CAR. O Cadastro Ambiental Rural. É obrigatório. Olha, eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui. Pode falar. Para quem nos ouve, não soa como uma montanha de burocracia excessiva. Como é que o homem do campo, que deveria estar focado na colheita, dá conta disso? É uma ótima pergunta. Porque assim, ele acorda antes do sol nascer, a preocupação dele tem que ser a umidade do solo, uma praga na plantação, de onde ele tira tempo e recursos para lidar com cartórios, sindicatos e cadastros ambientais. Pois é, essa é a grande tensão crônica no design de políticas públicas. Parece até um pouco injusto, né? E esse cenário em Serra Negra do Norte ilustra o impasse perfeitamente. Pensa que o Estado gerencia bilhões em recursos subsidiados. É muito dinheiro envolvido. Muito. Então, a burocracia é como um anticorpo que o governo desenvolveu para evitar fraudes.
para garantir que o crédito vá para quem realmente precisa. Exato. Para garantir que o dinheiro do Banco do Nordeste vá para a agricultura familiar genuína e não para grandes latifundiários usando laranjas. Entendi. E o cara entra nessa mesma lógica, então? Sim, a exigência do CAR é a tentativa do Estado de garantir que a produção financiada não esteja, por exemplo, desmatando áreas protegidas. Faz sentido. O problema é o efeito colateral disso tudo. Que é justamente criar uma fricção gigantesca para o trabalhador honesto. Uma burocracia que paralisa. E é uma fricção que exige tradutores. É por isso que a figura do extensionista rural, como o Ney Dantas lá no Mutirão, é tão essencial. Ele é a ponte entre esses dois mundos. Ele não tá lá só para preencher formulário, né? De jeito nenhum, a função dele transcende a administração. O homem do campo domina uma linguagem tátil, milenar, sobre os ciclos da chuva, da terra. E o governo federal fala um dialeto hermético de siglas, né? CAF, NIS, CAR, PAA. Exatamente. O extensionista da Emater é quem absorve o choque dessa tradução. Ele que organiza a documentação, orienta sobre o cartório, garante que nada falte. E tem um detalhe nas fontes que me chamou muito a atenção no meio dessa papelada toda. Qual? A exigência de que os jovens da família, a partir de 16 anos, também precisam ter a documentação inserida no cadastro. Ah, sim! Essa regra familiar é bem importante. É que, para mim, exigir o registro de adolescentes de 16 anos não soa só como um preciosismo do governo. Parece ter uma leitura de futuro aí, não acha? Com certeza. É o Estado tentando mapear o futuro demográfico do campo. Faz sentido. A sucessão familiar é uma questão crítica. Onde estão as mãos jovens que ajudam a cultivar a terra é o primeiro passo para criar políticas públicas. Para evitar o êxodo rural descontrolado, né? Isso. É o sistema tentando identificar quem vai garantir a nossa segurança alimentar na próxima década. Muito interessante. Bom, mas digamos que a família passou por tudo isso, o mutirão deu certo, o CAF foi emitido, os jovens estão registrados. A maratona burocrática foi vencida. Isso. Qual é o benefício prático imediato para a região ali no momento? Aquele seguro contra o clima imprevisível que a gente comentou. O seguro para aquela colheita perdida do nosso exemplo inicial. O briefing menciona o Programa Garantia Safra, certo? Sim, O Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, o MDA, confirmou o início da liberação dos pagamentos. Do ciclo 2024-2025. Exato. E o critério vital desse programa revela muito sobre o momento climático que a gente vive. Para entender o Garantia Safra, eu gosto de usar a analogia do seguro de um carro. É uma boa forma de ver. Porque num seguro de carro a lógica é estatística. Numa cidade grande, só uma pequena fração vai bater o carro num determinado mês. Então o dinheiro de muitos paga o prejuízo de poucos. Exato. Mas com o clima essa lógica entra em colapso total. Principalmente na agricultura de subsistência. Sim, porque quando rola um extremo climático numa região como Seridó-Potiguar, não é um agricultor que bate o carro. Todo mundo bate o carro ao mesmo tempo contra o mesmo muro. Perfeitamente. As perdas são generalizadas e nenhum sistema financeiro puramente local aguentaria bancar essa quebra sistêmica. E é aí que entra o governo federal como fiador em última instância. A escala do risco exige a musculatura do Estado. E as fontes detalham os gatilhos para liberar esse recurso. O município precisa comprovar perdas significativas. Devido a extremos climáticos, que eles especificam bem. E os termos usados são retrato das nossas anomalias. Eles falam em estiagem prolongada. A seca histórica, que todo mundo conhece. E no mesmo parágrafo, o excesso hídrico. Que são as enchentes e chuvas que destroem tudo. Essa dualidade é impressionante para mim. Historicamente, a narrativa ali sempre foi a luta por uma gota d'água. E agora, o agricultor é empurrado para os dois extremos do pêndulo. Num ano, a terra está rachada, no outro, a enxurrada apodrece as raízes. O que mostra que a agricultura de subsistência se tornou tipo uma operação de alto risco. O Garantia Safra vira uma ferramenta vital de adaptação climática. Sem ele, uma seca varreria essas comunidades do mapa econômico. Com certeza. Mas olha o contraste. O clima é caótico e brutal, mas a logística do pagamento é fria e exata. É quase cirúrgica. Os repasses seguem um calendário oficial. Baseado estritamente no número final do NIS de cada agricultor. O céu desaba,
As lavouras morrem, mas a salvação pinga na conta bancária no dia útil exato daquele dígito numérico. É a infraestrutura de dados sustentando a região, é esse dinheiro que permite que o agricultor vá no mercadinho da cidade comprar comida. Movimentando a engrenagem econômica inteira. Mas, sabe, toda essa primeira metade da nossa análise foca num sistema federal, digital, baseado em siglas. Sim, CAF, NIS, MDA. Só que uma sociedade não respira só de sobrevivência econômica e banco de dados, né? Definitivamente não. As pessoas precisam de referências tangíveis. Identidade, memória. E é nesse ponto que as fontes fazem um movimento incrível das políticas invisíveis para a infraestrutura física. Da burocracia para o concreto e asfalto. Exato. Saímos do Ministério em Brasília e entramos no plenário da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte. Onde rolou uma movimentação legislativa muito interessante. O briefing documenta a aprovação de um projeto de lei de homenagem póstuma, alterando o nome de uma estrada. O ramal do trecho da rodovia Dr. Manuel Torres. Aquela que liga Jardim de Piranhas à Serra Negra do Norte. E o novo nome proposto é Paulo Pereira de Brito. E os documentos explicam bem quem foi ele, um ex-vereador e ex-presidente do legislativo local. Isso. O texto do projeto ressalta que ele foi reconhecido pela dedicação ao desenvolvimento da população serranegrense. E o briefing também detalha quem orquestrou isso lá no plenário. A autoria é da bancada de situação. E só para deixar bem claro para quem nos ouve, a gente vai citar os partidos aqui de forma puramente factual, tá? Refletindo o documento original, sem nenhum tipo de endosso político. Exato, é só a leitura do cenário. O projeto foi assinado por Estênio Gomes de Araújo e Francisco Inácio Neto, ambos do PV. Junto com o Heraldo Alves de Araújo e o José Roberto Garcia de Araújo, do PT. O que mostra muito como a política opera em cidades pequenas. As siglas se unem em torno de propósitos locais e pragmáticos. Como consolidar a memória de uma liderança. O projeto já foi aprovado no plenário e agora aguarda a sanção do prefeito, o Acácio Brito. E lendo sobre essa estrada, isso traz uma reflexão muito bacana sobre a nossa necessidade de dar nome às coisas. Sim, porque a gente tem essa necessidade quase instintiva de colocar o nome de pessoas em obras de concreto? Seria muito mais fácil e racional chamar de Rodovia 34, né? Ou Ramal Norte, mas não, o contraste com a burocracia que a gente falou antes é gritante. O Estado te transforma num número, no NIS. A política local faz o inverso. Ela pega uma obra genérica e dá um nome humano para ela. Ela dá uma alma para a infraestrutura viária. Porque a estrada é a materialização da história de uma cidade. Enquanto os programas federais são siglas frias, a estrada carrega o peso emocional daquele lugar. É a comunidade afirmando que a história ali foi construída por pessoas reais, né? E não por algoritmos distantes em Brasília. Exatamente. Mostra que o legado tangível importa muito. E isso ajuda a gente a amarrar todos os fios da imersão de hoje. O que esses despachos de março de 2026 mostraram pra gente foi um ecossistema completo. O mapa da sobrevivência numa comunidade rural moderna. A gente viu a burocracia monumental, o mutirão da Emater, para validar a existência do trabalhador através do CAF. Vimos a proteção do Estado contra a fúria do clima através do Garantia Safra. E, por fim, a necessidade humana de imortalizar as próprias lideranças no asfalto que ligam uma cidade a outra. É o equilíbrio entre os dados e a memória. E para quem nos acompanhou até aqui, eu deixo um questionamento para a gente pensar sobre o futuro. Uma boa provocação. Nós vimos que a sobrevivência moderna exige que a gente seja registrado com precisão em bancos de dados federais. Somos dígitos e números para sermos protegidos. Sim, inevitável. Mas, por outro lado, a nossa memória exige placas de metal forjadas com nomes em estradas de terra. Pensando no futuro, o que será que vai contar melhor a história de quem fomos? Excelente ponto. Serão os rastros digitais frios e precisos que deixamos na burocracia do Estado? Ou serão os nomes que, teimosamente, a gente continua cravando na geografia física do nosso mundo? É algo para se refletir. Sem dúvida. Ficamos por aqui hoje e até a próxima análise profunda.
Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.